Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor, amém. Graças a Deus por mais uma semana, mesmo na correria dos nossos dias, mas que você possa nesse momento estar dando glória a Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Mesmo na sua casa você possa adorar o Senhor, mesmo deitado ou sentado onde você estiver. Ore comigo nesse momento e deixe de lado toda preocupação, toda mazela, toda culpa. E diga: Deus, eu quero te louvar nesse momento como igreja. Eu sei que cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, familiares estão em suas casas ou onde quer que eles estejam, com seus celulares, computador, pela TV. Que o teu nome, Deus, eu possa louvar a ti, Deus, com cada um dos meus irmãos. Ore comigo nesse momento. Deus Pai, Deus Eterno, quero te agradecer, Deus, pela semana que tive. Quero te agradecer pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor nos dá. Quero te agradecer, Paizinho querido, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações que eu estou passando nesse momento, mas que nesse momento eu possa te dar glória a ti, te louvar, porque eu sei que quanto mais eu te louvo, Deus, o Senhor me dá vitória. Tá tudo um saco, tá tudo ruim, tá tudo horrível no mundo, nessa pandemia, mas eu posso dizer glória a ti nas maiores alturas, porque vai dar tudo certo, tudo vai acabar bem, porque tudo está nas mãos do Senhor. Louve comigo nesse momento. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, brilha, brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mesmo em meio às adversidades da vida, confie que o Senhor é a sua força, é a sua luz, é a sua fortaleza, é o seu refúgio, é a sua alegria. Como diz na palavra do Senhor, tudo podemos naquele que nos fortalece.
me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, sim, ele vem. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos, Senhor. Sim, ele vem, ele vem, ele vem me segurar. Ele vem, ele vem, ele vem me segurar. Fique com uma palavra abençoada de Deus agora nesse momento. Graça e paz. Boa noite, queridos irmãos e ouvintes. É um imenso prazer poder estar aqui na presença de Deus, junto com a amada igreja, louvando, adorando e se alimentando da palavra de Deus. Nesta noite eu convido os amados irmãos para meditarmos no Salmo de número 49 e discorrermos sobre o tema A Esperança do Sábio. Vamos ler o Salmos 49. A leitura que eu farei será da versão Nova Versão Transformadora. Ouçam isto, todos os povos. Escutem, todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muito provérbios com atenção e ao som da harpa
e explico enigmas. Por que terei medo quando vierem dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios no fim morrerão, como os tolos e ignorantes que deixam a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Verso 15. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados, e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, e como os animais, também morrerão. Meus queridos, a esperança é uma das emoções mais poderosas do coração humano. Sem esperança, é impossível encarar o futuro. Ela é fundamental na preservação contra doenças mentais, ela nos dá resistência aos choques da vida, nos socorre, nos fortalece quando acontece uma catástrofe natural conosco. Aqueles que acreditam firmemente que existe solução enfrentam a situação com um sofrimento menor. Gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, você é uma pessoa esperançosa? E a segunda pergunta, e não menos importante, é: no que ou em quem você apoia a sua esperança? Essas perguntas, elas são importantes porque existe algo pior do que você não ter esperança. Até porque praticamente é impossível viver sem ela. E pior do que não ter esperança é depositá-la em algo ou alguém que poderá nos decepcionar ou nos confundir. Pior que viver sem esperança é viver sendo enganado e confundido. Mas por quê? Porque quando você baixar a guarda, virá a decepção. E ela será letal em nossa alma. O apóstolo Paulo, ele conhecia o poder da esperança e a necessidade de se ter o tipo de esperança que não confunde ou não decepciona. Veja o que ele diz em Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Deus é a esperança que não nos confundirá ou não nos decepcionará. Isso também está dito em Salmos 42, verso 5, em Salmo 42, verso 11, em Salmo 43, verso 5, em Salmo 62, versos 1 e 5. Os salmos, eles estão repletos de alusões ao fato de que Deus é a esperança que não nos decepciona. O Salmo 49, ele faz um contraste entre 2 tipos de esperança: a esperança do tolo e a esperança do sábio. E ele nos mostra que tanto um quanto o outro tem esperança. A diferença, meus amados, é que a esperança do sábio, ela jamais decepcionará. Ela jamais o deixará confundido. Agora, a esperança do tolo, que se enganou a sua vida toda, vai destruí-lo eternamente. E por quê? Porque aprendemos, lendo o Salmo,
que o tolo ele espera apenas para essa vida. Já o sábio ele coloca a sua esperança em Deus para essa vida e para a vida por vir. O tolo ele vive confundido. O Salmo mostra que ele não imagina que um dia vai perder essa vida e irá se destruir para sempre. Vejamos novamente o versículo 11 do Salmo 49. O seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Meus prezados, o que tem de esclarecedor nesse versículo é o início dele. O pensamento íntimo do tolo é de que ele viverá para sempre. Ele vive enganando a si mesmo. De alguma maneira ele acredita que vai viver para sempre, que vai viver da segurança daquilo que ele construiu. E se não vive, pelo menos que na memória das gerações que virão, pois se lembrarão do seu nome para sempre. Essa é a ilusão do tolo. Ele tem essa esperança subliminar de que de um jeito ou de outro ele viverá. Mas o versículo seguinte, o versículo 12, diz assim: Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Ou seja, a fama do homem não durará para sempre. O homem é antes como os animais, que perecem. Ou seja, como os animais, o homem também morrerá. Esse é o choque de realidade, porque ele vive achando que tudo o que se pode ter aqui, tudo o que ele pode conquistar, estará aqui nessa vida. Já o sábio, em contrapartida, ele espera em Deus. A esperança do sábio não está nessa vida. A esperança do sábio é Deus. Olha o que diz o verso 15, pela versão Almeida Revista e Atualizada. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Ele a tomará para si. Essa é a esperança do justo. A esperança do justo é que Deus vai remir a alma dele e vai tomá-lo para si. O que nós aprendemos do Salmo é que Deus não é Deus apenas para essa vida. A esperança do sábio não é num Deus que vai guiá-lo, sustentá-lo apenas até a morte. Não. Deus é para além dessa vida. Ele nos redime, é o que diz os versos 7 a 9. E ele nos toma para si, é o que diz o verso 15. E aí o Salmo 49 ele conclui no verso 20 dizendo no que consiste a sabedoria. A sabedoria consiste em entendermos. Mas entendermos o quê? No verso 20 diz: os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. A sabedoria consiste em se entender que a vida não é o que vivemos aqui. Quem passa pela vida contando vantagem do que tem, do que construiu, do que consome, não entendeu. E aqui chega a ser irônico porque o salmista ele compara esse tipo de gente com bicho, porque como os animais também morrerão. Deus é a esperança que nunca nos decepcionará. E quem entende isso, meus amados, terá encontrado a genuína e perfeita esperança. O Salmo 49 ele se assemelha com Provérbios e Eclesiastes no sentido de tratar de um salmo de sabedoria. Eclesiastes destaca a brevidade da vida, o erro de se calcar a vida ou a esperança em bens materiais, na glória dos homens. Em época tão materialista como a que estamos vivendo, em que as pessoas colocam todo o significado da sua vida no que têm e no que constroem e não em Deus, esse salmo é para nós muito importante. O que a gente aprende sobre a esperança do sábio? Em primeiro lugar, ela tem um fundamento. Ela não se confunde e não decepciona, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Está nos versos de 1 a 4. Vejamos novamente. Ouçam isto, todos os povos. Escutem, todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para ter uma esperança que não decepciona, você tem que aprender a ouvir a fonte certa, a pessoa correta. Todos os povos, rico e pobre, o sábio e ignorante.
Porque quando você ouve, você compreende e pratica a palavra de Deus. Você está praticando sabedoria. A esperança do sábio, portanto, se fundamenta no que você ouve de Deus e pratica. Como você pode aprender com Deus para poder praticar? Olha os verbos dos versículos de 1 a 4. No verso 1, escuta. No verso 3, medita. No verso 4, ele busca interpretação. Ainda no verso 4, ele também usa um método interessante. Ele usa a música como forma de memorização e fixação de conteúdos que nos levam a Deus. Então a esperança do sábio, ela se fundamenta na palavra de Deus, e por isso ele lê a Bíblia, memoriza a Bíblia, ouve exposições bíblicas, ouve pregações bíblicas, busca interpretações corretas e coerentes da Bíblia, lê outros livros de tradição ortodoxa e ouve pessoas com lábios de sabedoria. Por quê? Porque enquanto o tolo se fundamenta na sua própria sabedoria, o sábio ele tem sua esperança fundamentada na palavra de Deus. Ele procura aprender porque ele quer praticar a palavra de Deus. Então, meus amados, cuidado com as ilusões do seu coração. Cuidado com o conteúdo da sua esperança. Cuidado com o fundamento sobre o qual você constrói a sua esperança. Não seja como o tolo que se firma nos seus desejos e espera tão somente pela realização dos seus desejos. Isso confunde, isso destrói. A esperança do sábio, ela se fundamenta na palavra de Deus. Em segundo lugar, a esperança do sábio, ela é fortalecida pela graça de Deus. Esperança que não decepciona a gente. Ela nasce na palavra e é sustentada e fortalecida pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele sopra graça ao nosso coração enquanto nós lemos, estudamos, meditamos, ouvimos, buscamos aprender. O que nós aprendemos é que a nossa esperança é fortalecida pela graça de Deus, na medida em que vamos trazendo à memória, puxando da palavra de Deus a revelação do próprio Deus. Veja o contraste que o salmista faz. Ele mostra, de um lado, como o tolo busca fortalecer a esperança dele, e em contraste, como o sábio busca fortalecer a esperança dele. Veja novamente os versos 6 ao 12. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. No verso 11, a sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Meus amados, ao lermos esses versículos, a graça de Deus, ela ilumina a mente do sábio, fazendo enxergar a fragilidade das coisas nas quais o mundo se agarra e nos ensina a agarrar. Agressividade, prosperidade, vaidade. O salmista diz, isso é passageiro. A graça incendeia a mente e o coração, alegrando-nos para a realidade da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo sangue de Jesus. Não dependeu do que temos, não dependeu do que fizemos, mas do sangue de Jesus derramado por nós. Em Isaías 55, versos 1 a 3, diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente.
o amor que fielmente prometia Davi. A esperança do sábio, meus queridos, ela é fortalecida pela graça de Deus, não pelas coisas que ele tem, não pelas coisas que ele faz, não pelas coisas que ele conquista, não pelo que ele consome. Deus é a nossa salvação. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. E a graça de Deus, ela nos proporciona tudo isso em Cristo. Nós já podemos contemplar todas essas coisas na Bíblia. Enquanto o tolo se fortalece da sua grana, o sábio, ele se fortalece pela graça de Deus. E a última coisa que o Salmo nos mostra é: a esperança do sábio está focada na glória de Deus. Ele não foca nessa vida. Ele não foca na sua própria glória. Viver com o foco certo, meus amados, faz toda a diferença. Olhar na direção certa nos livra de acidentes fatais. Não dá para dirigir, por exemplo, olhando o celular. Isso pode resultar numa tragédia terrível. O sábio, ele não olha para a glória dos homens. Ele olha para a glória eterna. Veja para onde a glória dos homens nos leva. Olha o que diz os versos 14, 18 e 19. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Nesta vida, ele se considera afortunado e elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Meu prezado ouvinte, onde está a sua esperança? Você está focando a sua vida na glória dos homens ou na glória de Deus? A sua felicidade está sendo atrelada aos tesouros dessa terra ou aos tesouros celestiais? Meus amados, nunca, jamais se esqueçam que Cristo é a nossa esperança. Jesus te abençoe e vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Obrigado, Pai, por nos perdoar. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Pai, como é tentador viver sustentado pela glória dos homens, encontrar segurança nas coisas que acumulamos, descansar no prestígio das coisas que recebemos. Pai, não permita, Deus, que a nossa esperança seja do tipo que confunde e decepciona no fim. Que a nossa esperança, Deus, possa ser fundamentada na Tua palavra, fortalecida pela Tua graça, Senhor, e focada na Tua glória. Senhor, concede-nos sabedoria, Pai, e disposição para buscarmos os Teus ensinamentos e praticá-los como homens e mulheres sábios. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Abençoa cada um que pôde aqui estar participando deste culto online, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor habite ricamente no coração de cada um de vós. Eu me chamo Carmen, faço parte da Igreja Batista de Candelária e, aproveitando esse momento, eu trago para vocês aqui em 2 Coríntios 9, versículo 8 e 10, que diz assim: E Deus é poderoso para multiplicar toda a graça em vós, para que em toda suficiência, em tudo tendo, abundeça em toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Amém? Então, assim como a palavra nos incentiva a contribuir, para que a obra não cesse, para que a obra não pare, assim também façamos, seguindo o exemplo da palavra, que possamos dizimar, ofertar, contribuir com alegria, com todo o nosso coração,
para que, mesmo em tempos de isolamento social, a obra continue, né? O evangelho continue sendo pregado. Amém? Vamos cantar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício que nos trouxe a paz, nos reconciliou com Deus. Vamos cantar sobre esse ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor, ousado amor, ousado amor, ousado amor de Deus.